Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que aí onde você está, você esteja bem, alegre, contente, feliz, na companhia, seja da família, seja dos amigos da escola ou dos amiguinhos aí da rua, do bairro onde você mora. Não importa aonde você está e com quem você está. O importante é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí do seu lado, te fazendo companhia também, te ajudando, te protegendo, não é? Porque o que importa é ter a companhia do Papai do Céu junto com a gente. E aí, prontos para aprender mais um pouco da vida de Davi, esse herói da Bíblia, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver o que a vida de Davi tem a nos ensinar hoje? Bom, você aí já ficou chateado com alguém e quis se vingar? Porque só Davi, né? Sabia como ele se sentiu por ter sido maltratado. Em sua inveja, o rei Saul tentou matá-lo. E aí, eu te pergunto, você já imaginou? O Davi, né, estava lá na casa do seu pai, como nós vimos nas histórias anteriores, e aí Davi vai para fazer aquilo que o papai mandou, obedeceu, foi lá levar lanche para os seus irmãos, lá onde ele estava acampado junto com o exército, porque o exército do rei Saul estava para entrar em batalha contra os filisteus. E aí Davi vai, né, assume a responsabilidade de matar o gigante Golias. E aí Davi, honrado pelo rei, homenageado pelas mulheres, e aí o rei fala, não, esse jovem não pode ficar longe de mim, agora ele tem que ficar comigo. E aí ele sai da sua casa, da casa dos seus pais, vai morar no palácio, tem lá os seus amigos, arruma aquele amigo mais íntimo, que era Jonatas, que gostava dele. E aí, de repente, o rei Saul, né, o espírito de inveja se aposta dele, e ele decide matar Davi, porque ele vê que Davi, a unção que estava sobre ele, agora estava sobre Davi, e ele decide matar Davi. Então agora Davi não pode mais ficar junto dos seus amigos e nem pode voltar para sua família. Por quê? Saul começou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi não podia voltar para a casa dos seus pais, porque o primeiro lugar que o rei ia procurá-lo. Aliás, o rei, né, com certeza deve ter ido na casa de Davi e falou, ó, o pai dele falou, ó, se ele aparecer aí, o senhor me avisa. Não esconde não, porque se esconder, morre ele, morre toda a sua família. Já imaginou? Então Davi, para evitar que a sua família sofresse alguma retaliação do rei, e para que eles não colocassem eles mal em só, Davi fugiu para outro país. Mas um dia, Davi teve a chance de se vingar de tudo o que o rei Saul tinha feito contra ele. Será que Davi fez isso? Então, ó, Davi já estava há vários meses já fugindo, né, de Saul, para que Saul não o encontrasse e matasse ele. E durante esse tempo, né, que Davi saiu, né, do último encontro dele com Jonatas e que ele fugiu, vários homens que admiravam Davi, que não fazia parte do exército de Saul, né, que estava ali sobre o comando de Saul, se juntaram a Davi. Eram homens que estavam chateados com o que o rei tinha feito com Davi, e homens também que muitos não tinham famílias, eram os chamados bandoleiros, muitos estavam tristes como o rei estava agindo, né? Porque Deus tinha falado para Samuel, olha, o rei vai exigir de vocês suas filhas, suas terras, os seus filhos para irem para a frente de batalha. E tinha muitos homens que não estavam gostando disso. E aí eles fizeram o quê? Eles se uniram a Davi. E Davi começou a treinar esses homens. E eles se tornaram os valentes de Davi. E um dia, eles, junto com Davi, eles foram se esconder dentro de uma caverna. Dentro dela havia um espaço grande e exaustos, né? Davi e seus homens se sentaram no chão, frio e úmido. E era bom estar fora, né, do alcance do sol quente, porque lá na região
é aonde fica o reino de Israel, a gente sabe que é deserto, né? Agora você imagina, você fugindo do rei, não é como hoje, cheio de cidades, era só deserto, e tendo que se esconder debaixo do sol quente. Então, enquanto os homens descansavam, a mente de Davi pode ter pensado, né? No triste dia que lá no campo Jonatas tinha dito adeus a ele. E desde que o pecado da inveja tinha controlado a vida de Saul completamente, Davi não podia ficar parado, né? Ele tinha que ficar para lá e para cá, sempre mudando de lugar, se escondendo de Saul, para que Saul não o matasse. Porque o pecado, crianças, leva as pessoas a fazer coisas horríveis, principalmente o pecado da inveja. Então o rei Saul, controlado pelo pecado da inveja, fez ele fazer coisas terríveis. Ele estava determinado a matar Davi de qualquer jeito. Então Davi corria de cidade em cidade para fugir de Saul. E finalmente ele retornou à sua terra natal, ou seja, Belém, e se escondeu nessa caverna. E Davi olhou para aqueles agora, que já eram 600 homens, que havia decidido segui-lo. E eles formavam um grupo de personagens com aparência rude. A maioria deles era pobre e não tinha casa onde morar. E alguns também estavam fugindo do domínio do rei. E Davi treinou aqueles homens para serem soldados. E eles se tornaram seus amigos fiéis. Então, juntos, eles viveram muitos momentos difíceis, no quais eles se tentavam manter-se à frente de Saul e do seu exército. Olha só, eles eram 600 homens e Saul tinha montado um exército de 3.000 homens para perseguir Saul. E em um dos seus esconderijos, um dia Davi teve a breve visita do seu amigo Jonatas, né? E Jonatas disse a Davi para manter sua confiança em Deus e que eles renovaram, né, a promessa de cuidarem da família um do outro. E em seguida, eles se despediram e daquele dia, Davi nunca mais viu Jonathan. Foi a última vez que Davi e ele se viu. E quando o rei Saul soube que Davi, né, que tinha andado por outros países, tinha voltado para Belém e estava em El-Gedim, ele rapidamente, né, com seu grande exército, ele falou: dessa vez Davi não me escapa. Ah, agora eu pego Davi. Agora Davi vai ver. Agora ele tá aqui dentro do meu território, vou pegar ele. E aí Saul, porém, né, ele não sabia que ele ia ter um encontro, né, mais rápido do que ele imaginava com Davi. Então, enquanto ele estava lá, né, pensando em pegar Davi, ele vai, né, porque estava cansado, ele vai e entra numa caverna para descansar. E aí ele vai e deita nessa caverna para descansar um pouco, só que ele não sabia que lá dentro da caverna, que era uma caverna escura, a caverna de Adulão, ele vai e Davi e os seus 600 homens estavam escondidos ali também, só que mais pro fundo da caverna. E Saul ficou assim como que na entrada da caverna. E aí nisso que Saul tá ali descansando, os homens de Davi vai falar bem assim: Davi, olha, Deus deu na sua mão o seu inimigo. É agora que você vai ter a chance de matar Saul. Vai lá, pega Saul. Aí Saul tá lá, ó, né, cansado de tanto estar perseguindo Davi no sol quente lá do deserto. Aí Saul vai, ó, e dorme. E quando ele dorme, Davi vai pé por pé, pega a própria lança de Saul e corta um pedaço da vestimenta de Saul e faz o quê? E volta para trás. E quando Davi faz isso, os seus comandados, homens comandados, falam assim: Davi, como é que pode? Todo mundo falando assim, sabe? Como é que pode, Davi? O homem tá aí, ele quer te matar, mata ele, mata.
vai ficar livre dele, a gente também. Mata, mata. Davi. Aí Davi pegou, voltou para trás caladinho com a peça, né, com o pedaço ali da capa de Saul e voltou para trás. E aí um dos seus comandados falou bem assim: mas Davi, como é que pode? Você tem que matar ele. E Davi começou a se sentir mal por ter feito aquilo, por ter cortado a peça de roupa, né, a capa do rei Saul. E aí ele pegou e falou: nós não vamos matar o rei. Não, na verdade, eu não deveria nem mesmo ter feito isso a um rei ungido de Deus. Então, Davi sabia que Saul era um rei ungido pelo Senhor. E ele, embora o próprio Davi já tivesse sido ungido rei também, ele se lembrou de que Samuel tinha ungido Saul antes dele. E Davi sabia que ainda não era o momento certo dele assumir o trono. Que no momento certo, Deus ia colocá-lo sobre o trono de Israel. Então, ele fez o quê? Ele recuou. E aí, quando Saul já estava longe, né, lá da boca da caverna, Davi foi e o chamou, né? Naquele momento que Saul saiu da caverna, ainda sem saber que Davi estava dentro dela, Davi esperou ele ficar bem longe, né? E aí, uma certa distância, Davi foi e o chamou, falou bem assim: majestade, rei. E aí Saul deve ter virado bruscamente e tomado um grande susto ao ouvir a voz de Davi. Ele viu Davi parado lá na sombra da caverna, aonde, né, na abertura da caverna, aonde ele tinha estado dormindo. Aí ele falou bem assim: por que o Senhor continua ouvindo as pessoas que dizem que o seu servo Davi conspira contra você? Olhe, você pode ver, exatamente neste dia, o Senhor colocou você no meu poder. Meus homens queriam matá-lo, mas eu poupei a sua vida. E Davi acenou para ele com a sua lança e com o pedaço da sua capa. E ele falou: eu disse aos meus homens, não tocarei no rei Saul, porque ele é ungido do Senhor. E aí Saul disse: é a sua voz, Davi? E com lágrimas nos olhos, né, Saul continuou: você é melhor do que eu. Você foi bom para mim hoje, quando eu fui mal para você. Que o Senhor seja bom para você pela maneira como você me tratou. Sei que você será rei de Israel. Prometa que não destruirá minha família quando você se tornar rei. E Davi prometeu isso para Saul. E aí Saul voltou para casa e Davi encontrou um novo esconderijo. Ele falou bem assim, mesmo Saul indo embora, falou: dá que ele muda de ideia, né? E aí Davi pegou seus homens e saiu ali daquele esconderijo. Mas talvez, né, Davi estava certo de que o coração de Saul poderia voltar a querer matá-lo. E exatamente, ele estava certo. Alguns meses depois, Saul novamente passou a perseguir Davi. Lá foi Saul de novo perseguir Davi. Então, Saul seguiu Davi até outra parte do deserto. E Davi enviou espiões para localizar o acampamento de Saul. E em seguida, ele chamou um dos seus homens de confiança, Abissai, para à noite ir, né, encontrar Saul. E na escuridão, Davi e Abissai, foi até o acampamento aonde Saul estava, e pé por pé, né, foi aonde Saul estava dormindo com o seu general Abner, né, ao lado dele, e a lança de Saul estava lá, fincada no chão, ao lado da sua cabeça. E Abissai mal pôde acreditar. O Abissai pegou a lança, né, do rei, né, e falou para Davi, olha, Davi, agora nós podemos matar ele, vamos matar ele. Eles estão despreparados, tá todo mundo dormindo, mata, mata, mata. E ele se inclinou para Davi e sussurrou. Olha só o que está escrito aqui.
né, em 1 Samuel, no capítulo 26 e no versículo 8, ó. Então disse Abissai a Davi: Deus entregou hoje na sua mão a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar sua lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Então Davi falou: não toca nele, ele é ungido do Senhor. Se você tocar nele, Deus vai trazer punição para nós. Aí eles, pé por pé, pegou a lança do rei, pegou a sua botija, o seu cântaro de água e saíram pé por pé, porque era noite. Quando deu de manhã, né, no dia seguinte, o que aconteceu? Daí todo mundo acordou lá do exército de Saul, né? E aí Davi, né, na segurança lá em cima, longe, né, pegou e gritou: Abner, Abner, Abner. E Abner acordou imediatamente, esfregou os olhos rapidamente, ficou em pé. Quem está aí chamando o rei? Ele perguntou, olhando ao redor. E Davi respondeu: que soldado corajoso é você, hein, Abner? Quem em todo Israel é tão grande quanto você? Por que você não guardou o rei? Alguém entrou em seu acampamento, veja onde a lança do rei e o vaso e o jarro de água estão. E Abner ficou procurando. Quando ele viu, Davi estava lá em cima, né, escondido já no alto, porque eles estavam num vale dormindo. E lá estava Davi com o jarro de água do rei e a sua lança. E para provocar, né, depois que Davi levantou os pertences do rei, com certeza Abner deve ter ficado vermelho de raiva quando percebeu que Davi tinha se aproximado do rei enquanto ele dormia. E naquela altura, Saul também acordou. E é sua voz, meu filho? Ele perguntou. Sim, meu senhor, ó rei. Por que você continua a tentar me capturar? De que crime sou culpado? Eu pequei, disse Saul. Volta, meu filho Davi, não vou prejudicar você, pois hoje você salvou a minha vida. Tenho cometido muitos erros. E aí Davi, né, desceu e devolveu a lança para Saul e disse: o Senhor retribuirá a cada um que fizer o que é certo. Ele colocou você em minhas mãos hoje, mas eu me recusei a te prejudicar, porque você, majestade, é um escolhido do Senhor. E o rei Saul respondeu: que Deus abençoe você, Davi. Você fará grandes coisas e certamente triunfará. Então, ali, como Davi escolheu perdoar e fazer o que era bem, em vez de procurar vingança, o rei Saul finalmente desistiu da sua perseguição mortal. Então Saul, a partir daquele momento, ele não perseguiu mais Davi. Ele voltou para casa e Davi seguiu seu caminho e não precisou mais fugir do seu inimigo. Davi não precisou se vingar. Em vez disso, ele demonstrou perdão e amor ao seu inimigo e confiou em Deus para cuidar da situação. Davi verdadeiramente foi um homem segundo o coração de Deus. Então, turminha, o que nós aprendemos com essa lição? É o que Jesus, o próprio Jesus fala, que está lá em Mateus 5:44. Jesus aqui fala: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Crianças, é fácil você amar o seu inimigo? É fácil você amar aquele que só quer o seu mal, aquele que quer te prejudicar? Às vezes, aí na escola, você tem um coleguinha que pratica bullying com você, você tem, às vezes, um coleguinha que gosta de bater, que quer fazer maldade com você. Ele é seu inimigo. Mas Deus diz que você deve amar os seus inimigos, e se importar com eles. Você deve fazer coisas boas para ele, mesmo que eles odeiem você.
Em vez de tentar se vingar quando alguém fizer coisas más para você ou maltratar você, Deus quer que você ore por aquela pessoa. Então Deus está falando para orar. Então você tem que orar pelo seu inimigo. Porque Deus ama você sem se importar com o que você já fez. Que às vezes você também já praticou o mal contra alguém. E Deus te ama. Então, Ele é bondoso, né, para com todos. E Ele quer que você também seja bondoso para com o seu inimigo. Se você já crê em Jesus para salvar você do seu pecado, você sabe o quanto Deus ama você. E Ele quer que você ame os outros também. Porque na palavra de Deus, Jesus fala, não só para você amar os seus inimigos, mas também Ele fala, os dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Qual o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes o nosso próximo é o nosso inimigo. E aí Ele fala, ama os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. E às vezes, criança, né? Você fala bem assim, ai, professora, mas olha, é difícil amar a quem nos persegue, a quem nos faz o mal. Mas pensa, o pecado pode levar você a fazer coisas terríveis. Você está sob o controle do pecado. E há algo dentro de você que quer pecar, quer quebrar as leis de Deus. Isso leva você a fazer coisas pecaminosas. Você pode pensar que seu pecado não é tão mal, mas Deus não pode aceitar nenhum pecado. E o pecado separa você de Deus. Deus é santo, puro, com relação a todo pecado. Eu odeio o pecado. E você odiar a outra pessoa, ficar com raiva, né, esses sentimentos ruins, é pecado. Ele, porém, ama você e preparou uma maneira para que seu pecado fosse perdoado. Que maneira é essa? Ele enviou seu Filho perfeito, Jesus, para pagar pelo seu pecado, derramando seu sangue na cruz. A Bíblia diz, que Jesus não merecia castigo, mas Ele tomou seus pecados sobre si para que você não fosse castigado. Então, Jesus morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para que você creia nele completamente e através disso Ele receba o castigo pelo seu pecado. Ele já recebeu. Se você crer nele, ele vai transformar a sua vida e você não terá mais que ser controlado pelo pecado, pelo ódio, pela raiva do seu inimigo. Se você já quis se vingar de alguém que maltratou você, talvez um amigo, né, que tenha te envergonhado na frente dos outros, ou alguém que tenha dito alguma coisa, né, alguma mentira sobre você, talvez alguém que deliberadamente tenha tentado colocar você em uma situação ruim, complicada. E como você se sente quando alguém comete esse erro contra você? Quando alguém maltrata você, sua primeira reação pode ser vingança. Você quer se vingar. Deus, porém, odeia o nosso desejo de vingança, pois ele mostra que nós não confiamos nele para lidar com a situação. E se você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele quer que você faça o bem, mesmo com aqueles que maltratam você. Então nós não devemos buscar vingança, porque Deus fala em Romanos 12 e 19 que a vingança é dele. Então, em vez de deixar que a indelicadeza de uma pessoa controle seus pensamentos e sentimentos, Deus pode ajudar você a mostrar amor e bondade para com essa pessoa. Então, é só Jesus que é capaz de fazer com que você consiga, né, controlar esse sentimento de raiva, né, de ódio, de desejo de vingança contra aquele que te faz o mal. Então, esse é um versículo que nós não podemos esquecer, Mateus 5:44. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E não é fácil, turminha. O professor Esther sabe que não é fácil a pessoa te fazer o mal, a pessoa te tratar mal, a pessoa levantar falso testemunho contra você, a pessoa mexer com aquilo que
é seu. E você ter que amar, você ter que orar por ela, pedir para Deus abençoar. Porque quando você pede para Deus abençoar o seu inimigo, a Bíblia fala que o Senhor amontoa brasas sobre a cabeça da pessoa. A pessoa fala, nossa, mas por que eu estou desejando mal para ele? Se ele nunca me desejou mal. O próprio Espírito de Deus faz com que aquela pessoa perceba que as atitudes dela estão erradas. Então vamos fazer uma oração? Pedir para Deus nos ajudar a fazer o que é certo? E você que ainda não tem Jesus no seu coração, peça para Ele entrar no seu coração agora, porque quer maior demonstração de amor pelos seus inimigos que Jesus? Ele deu a vida por nós, pecadores, ali na cruz. Nós não merecíamos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas Ele deu a vida dele por nós. Ali na cruz, Ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só as palavras de Jesus. Então vamos orar? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter dado a sua vida ali na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu te agradeço, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu confesso que sou pecador. E eu te peço, Senhor, que venha morar no meu coração, me ajude a fazer aquilo que é certo. Espírito Santo, me ajude a tirar todo sentimento de vingança, de raiva, de ódio dentro do meu coração, pelaquela pessoa que me maltrata, pelaquele coleguinha que me faz o mal ali na escola, na rua onde eu moro. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a fazer aquilo que é certo, porque sozinho eu sei que eu não consigo. Muito obrigado, Papai do Céu, pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus, ter dado ele de presente para que ele nos ensine sobre o que é amor. Não existe amor maior do que o amor que o Senhor tem pela minha vida. Então que esse amor transborde na minha vida e que eu tenha bondade para com os meus inimigos. Por isso, Papai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, turminha, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês que fala sobre isso, que quando você pertence a Jesus, assim como Davi poderia ter se vingado de Saul, ele não se vingou. Por quê? Porque ele tinha firme ali na sua cabeça que Saul era consagrado ao Senhor. Então, ele falou bem assim, se ele é consagrado ao Senhor, eu não posso maltratar ele, porque senão, como é que eu posso dizer que a vingança é do Senhor se eu tô tentando me vingar? No momento certo, Deus vai me dar vitória sobre essa fase que eu tô passando da minha vida. E às vezes você aí na escola também está tendo problema com o colega, na rua, na escola, mas deixa que o Senhor só ora pelo seu inimigo, assim como Davi fez, porque no momento certo, Deus vai te dar vitória. Olha só essa musiquinha. Se você pertence a Cristo, então Ele já te consagrou. Você pertence a Ele, Ele já fez o que era mais difícil por você, que é o quê? É dar a sua vida para que você tenha direito à sua salvação e possa um dia morar no céu. Nada, crianças, nada se compara ao sacrifício que Jesus fez por nós. Nada. Nada é mais valioso do que a nossa salvação e o nosso direito de morar no céu. Então não deixe que o sentimento de vingança dentro do seu coração te atrapalhe na sua jornada para o céu, tá bom? Olha só essa musiquinha, ó. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou para o seu serviço, me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou para o seu serviço, me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, não se preocupe, porque é Ele quem vai governar a sua vida. Ele quem vai te ajudar a vencer essa luta diária aí de querer se vingar de quem te fez o mal. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado de mais esse pedacinho da história da vida de Davi.
né? E nós ainda teremos mais episódios, mais encontros falando da vida desse super-herói maravilhoso que era um homem segundo o coração de Deus. E que Deus, né, tenha, quando Ele olhe para nós, que Ele veja o nosso coração como o coração de Davi, um coração humilde, né? Um coração pronto a perdoar, um coração que não quer saber de vingança, tá bom? Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, vai lá, aperta o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha, principalmente com aquele seu amiguinho aí da escola, ou da rua onde você mora, ou seu irmão, que às vezes, né, você que é criança, que às vezes é o irmão do meio ou mais novo, sempre tem um irmão mais velho que é pentelho, gosta de ficar te dando assim, uns petelecas, batendo na sua cabeça, querendo, a mãe manda ele fazer as coisas, aí a mãe sai e ele coloca você como se você fosse empregado dele. Se preocupa não, que Deus tá cuidando da situação para você, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.